Recebendo o Rodrigo, secretário de Turismo aqui do nosso município e Cultura, Rodrigo Sangali. O início, então, da nossa Magia da Páscoa está chegando, está batendo a porta. E, Rodrigo, já queria perguntar para ti, como é que estão os preparativos para a nossa Magia da Páscoa? Começo aí na próxima sexta-feira. Eu já vi que na Praça das Flores tem bastante decoração. Já tem uma movimentação intensa aí, né, de colaboradores, de prestadores de serviço que estão trabalhando dentro de um cronograma estabelecido pela Secretaria para que a entrega seja realizada, né, em sua totalidade até a data de amanhã, para que a gente possa ter abertura na sexta-feira. Então, é um trabalho de muitas mãos, é um trabalho de muita responsabilidade, para que a gente possa ter uma cidade preparada para receber, né, o nosso visitante e também para que o munícipe se sinta acolhido, né, como o próprio prefeito Daniel, o vice Alexandre falam, com aquele sentimento de pertencimento. Então, as expectativas elas são boas, né? Há uma expectativa que a gente receba em nossa cidade nesse período que compreende 3 finais de semana, em torno de 80 a 85 mil visitantes parem em Nova Petrópolis aí para fazer o seu registro fotográfico, para prestigiar alguma atração e também consumir, não só no comércio, mas nos nossos atrativos, se hospedar na nossa hotelaria, aproveitar a nossa gastronomia. Então é um período que a gente chama de alta temporada, é um período de colheita em que tem que se aproveitar ao máximo. Com certeza. Novidades foram apresentadas, Rodrigo Sangali, durante o lançamento da Magia da Páscoa lá no Centro de Eventos, no auditório. Uma das novidades, o Coelho agora tem uma companheira. Isso, exatamente, né? Eu diria que uma das novidades mesmo é a realização desse próprio lançamento que foi feito. Eu sempre falo, quando assumi a pasta em janeiro de 2025, a nossa meta era a integração e o envolvimento de toda a comunidade. Eu digo sempre o seguinte, Sóstenes, e a quem nos ouve, que um destino forte, um destino consolidado, ele não se dá somente através das ações do secretário. O secretário está ali para promover o destino, claro, planejar e desenvolver, executar esses eventos, mas também depende da integração de todos. Então, uma das novidades foi que o lançamento oficial da Magia da Páscoa não se deu somente para a imprensa, mas também o empresariado foi convidado, foi, de certa forma, convocado a participar e a se integrar. Quanto maior for o envolvimento de todos, do empresário, das entidades de classe, melhor. Aí a gente consegue tornar um destino pujante. Então, lançamos a Magia da Páscoa, acho que foi semana passada, né? No Centro de Eventos. Contou com a participação da imprensa do município, imprensa regional, de entidades, de empresários. E lá, então, apresentamos a companheira do Coelho. É a grande novidade. Eu aposto muito na tematização dos eventos. Tá? Então, a cidade carecia até então de uma identidade para esses eventos, principalmente Natal e Páscoa. Então, por que não trabalhar a nossa identidade germânica? Então, apresentamos a Coelha, né? Ainda ela não tem nome, está inclusive uma campanha para a escolha do nome, vai ser anunciado agora na sexta-feira. Esses 2 personagens que representam aí o simbolizam a nossa Páscoa, então estarão presentes durante os 3 finais de semana que acontecem o evento, ficarão na Praça das Flores, ali na Rua Coberta, disponíveis para tirar foto, interagir com a criançada, com a família, grupo de amigos. Então, o casal de Coelho estará presente. Também uma das novidades que vai acontecer é uma apresentação, tá? Todos os sábados e domingos, tá? Acontece uma peça teatral chamada O Jardim dos Coelhos, a Flor da Esperança. Não será no palco principal, né? Dos direcionamentos da secretaria é que a peça de teatro aconteça no meio da Praça das Flores, próximo ao Osterbal, porque é uma atividade de interação com o público visitante.
Então, uma peça teatral bacana que foi construída especialmente para Nova Petrópolis, com a participação do Casal de Coelhos e outros personagens que estarão presentes. Inclusive, sábado agora, essa apresentação já acontece das 14h30 até às 15h30. Claro que em caso de chuva, então a gente transfere para o palco principal. Logo após, das 16 às 17, então acontece um coral itinerante das meninas cantoras de Nova Petrópolis em frente à galeria da Rádio Imperial aí. Então haverá ali um grupo, né, de crianças, né, que irão cantar, porque a ideia é que a gente possa também irrigar um pouco a avenida, hidratá-la um pouco mais com atrações. Então, além dos corais, as próprias bandinhas, né, estarão circulando a avenida, porque o visitante ele gosta de interagir, ele gosta de dançar. É o que a gente chama de turismo de experiência, né, que é agora a grande tendência. O turista, o visitante, ele quer estar inserido na cultura local. Claro, isso é uma promoção, uma realização da própria secretaria, Sóstenes, mas também nada impede do empresariado local, se quiser contratar uma bandinha, quiser colocar uma atração musical em seu estabelecimento, isso é bem-vindo. Porque, como eu falo, quanto mais fomento houver, maior é a chance também do visitante parar, ficar e consumir, né? Então, nós estamos trabalhando fortemente para que isso aconteça. Mas pedimos sempre a integração de todos. A programação ela segue às 16h30 até às 19h, também no sábado. Então, o nosso Coelho e a companheira estarão recepcionando a criançada, os visitantes, tá? Em seu espaço, que será na Rua Coberta e não mais na Casa em Chaimel, próximo ao labirinto, né? Ali tem uma previsão já de fazer uma obra, então nós transferimos a Casa do Coelho para a área central, para a Praça Central. Domingo segue também, tá? Com apresentações variadas, bandinha típica, né? A apresentação de danças folclóricas do grupo o Tannewald, na Rua Coberta. Depois tem oficina de decoração, confecção de orelhas, né, de coelho. Das 15 às 16 horas acontece novamente mais uma sessão do espetáculo teatral próximo ao Osterbal. Uma participação da invernada artística do CTG. A cultura gaúcha ela é fator fundamental, ela tem que estar presente, né? Eu batalho muito pela cultura gaúcha. A gente pode falar do germânico, do italiano, do açoriano, mas acima de tudo somos gaúchos. Então o CTG tem que estar presente, faço questão que estejam, tá? Visitação ao Coelho e a programação segue. Também um dos pontos, uma das novidades que muito foi cobrado no passado era início de uma padronização dos eventos. Então, o ano passado nós aprovamos um recurso do Fundo de Turismo e agora a gente vai ter 5 casas temáticas estilo em Chaimel. Já estão praticamente construídas na Rua Coberta, onde vai servir de espaço de gastronomia. A ideia é não concorrer com a gastronomia de restaurantes, cafés e bares da cidade, mas é criar um ponto, porque eu entendo que a gastronomia ela funciona como uma esponja. As pessoas, ela absorve, as pessoas param, as pessoas ficam. Então tem um espaço gastronômico com 5 opções de pratos de lanche, né? A gente vai disponibilizar aquelas mesas compridas que se assemelham ao Oktoberfest, porque a ideia é trabalhar realmente a cultura local. Então o visitante ele vai participar de uma jornada, de uma imersão cultural quando visitar Nova Petrópolis, desde da compra do chocolate, da parada na gastronomia, na visita ao artesanato, né, a poder fazer um registro fotográfico junto aos elementos decorativos, né, algumas novidades nesse ano, então as rótulas novas que representam aí o casal de coelho. Hoje praticamente chegam também, são, se não me engano, 6 Osterbaus de 3 metros de altura,
para serem fixadas em pontos estratégicos da cidade, 2 delas em 2 rótulas também. Então, uma delas já está na Praça das Flores, né? É uma dessas, esse mesmo modelo? Não, ela é diferente. Aquela da praça ela tem aproximadamente 10 metros de altura. Agora são 6 de quase 2,70 m, 3 metros, que serão iluminadas ao anoitecer. Então a gente tem um acervo próprio, né? A gente não loca nada, a ideia é criar um acervo e criar uma identidade, é criar um padrão. Eu entendo, a cada ano que passa a gente precisa aumentar o acervo para fazer uma entrega ali e vender uma identidade, que é o que muitos municípios vizinhos fazem, né? A gente precisa trabalhar com edições, senão se perde, né? Hoje eu estou aí, amanhã muda a gestão, muda o comando, a gente não pode ficar mudando a temática. Tem que se criar uma identidade, né? Eu entendo que evento e município sem identidade acaba se perdendo, né? Então, tem uma programação variada, uma programação para todos os públicos, para a criançada, para a família, para grupos de amigos. O mercado de Páscoa, o espaço gastronômico vai funcionar de segunda a quinta, das 9 às 18. Tá? A gastronomia um pouquinho mais tarde, na sexta, domingo, das 9 às 20 horas. Né? O pessoal se queixa muito que não tem programação noturna. Devagar a gente quer trabalhar a programação até um pouco mais tarde. O ano passado já houve tentativas, inclusive com excelentes atrações culturais e musicais de palco, mas é preciso também a participação da comunidade. Qual que é o gargalo, Rodrigo Sangalli, secretário de Turismo e Cultura, que está com a gente aqui no nosso Café com Leite de hoje, do ponto de vista assim, de estender um pouco mais a programação? Até tem momentos, principalmente final do ano, Natal, em que 9h30, 10 horas as pessoas estão concentradas ainda na nossa rua coberta e os eventos tendem a acabar. Sim, tem a lei do silêncio, 10 horas da noite, sim, 6 horas da manhã. Normalmente é esse período aqui. Mas isso é um gargalo que acho que a longo prazo precisa ser trabalhado na cidade, né? Porque o turista ele quer ir mais tarde na noite, ele quer curtir um pouquinho mais o seu destino. Não resta dúvidas. Eu percebi esse movimento já no Natal. Que tem que se quebrar alguns paradigmas. Tá? Era sexta, sábado e domingo, tinha gente na Praça das Flores, Rua Coberta, passava das 22 horas. Então, eu acredito que é possível, sim, né, estender aí com programação, né, se trabalhar algumas atrações, alguns acústicos, né, algum teatro, enfim, mas principalmente agregado a opções de gastronomia. Né? Tu tem que ter ali um espaço que fomente uma gastronomia, uma oferta de bebidas para que as pessoas também possam ficar e permanecer. Né? No Natal a gente trabalhou de forma muito reservada ainda o aspecto gastronômico, acho que tinha 1 ou 2 operações, agora já na Páscoa terão 5 operações. Então eu preciso fazer esses testes, fazer esses ensaios, sentir a presença de público para ir adaptando. E, claro, tem que se correr o risco também. O ano passado foi colocado atrações até às 22 horas na Páscoa, só que não tinha gastronomia. Então, sabe, o pessoal vem, até assiste, mas não fica. Né? Então, tem que ter ali uma opção de sentar. Eu até brinco, eu sou contra muitas vezes aquele formato de cadeiras em formato de espetáculo. Para mim, tem que ter mesas compridas e gastronomia farta para a pessoa consumir. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo agora, já para a Páscoa, esse cenário vai mudar um pouco. Né? Então, será um espaço gastronômico, mesas compridas, que as pessoas se sintam bem acolhidas, né? Se reúnam lá em famílias, possam consumir uma pizza, um bolinho de batata, consumir um chopp, assistir uma atração, interagir com o coelho. Eu preciso começar a trabalhar isso. Né? Exato. Tem uma máxima que ninguém consegue solucionar, talvez o secretário tenha a resposta, se ele tiver, vai ser um dos grandes umas sumidades aí dos gênios da humanidade. Quem nasceu primeiro, né? É o ovo ou a galinha? Vamos trazer para a Páscoa, porque na verdade a simbologia é outra, né? O ovo tem a sua simbologia, não tem nada a ver diretamente com o coelho, não é um que o coelho não bota ovo, né? Mas trazer essa simbologia, esse questionamento
que não teve solução ainda, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. E a gente aplica isso, Rodrigo, a questão do comércio. Quando eu vejo, te ouço e te vejo aqui falando sobre a questão justamente de ter gastronomia lá no espaço da Rua Coberta, ter atrativo, a gente também lembra dos estabelecimentos do centro da cidade. Sim. E às vezes, mesmo com o movimento na Rua Coberta, tem estabelecimentos fechados, ou talvez não tenha uma oferta um pouco mais alinhada ao posicionamento ali do que está sendo tematizado na Rua Coberta e Praça das Flores, enfim. Mas isso não é achar quem é culpado, e sim quais são as direções a serem tomadas, que forma pode ser trabalhado, porque é um problema que já vem conjuntural. Isso talvez seja típico de uma cidade em transição, que ela ainda não se firmou efetivamente como um baita destino, e daí as empresas, não, vão ter que abrir, porque senão a gente perde dinheiro, né? Então, como vocês estão tratando essa questão aí? Entendi. Olha, primeiro, tem solução? Quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha? Não, eu acredito que tem solução, porque a oportunidade ela está batendo na porta. Sabe, o ano passado a gente fez alguns fechamentos e eu sou um cara que gosta de trabalhar com números, com dados e com informações. O Observatório de Turismo de Gramado é uma fonte riquíssima, né, onde a gente busca dados importantes. Acessaram, para ir a Gramado, em torno de 290 mil caxienses passaram por aqui em 2025. Né? Eu acompanho os fechamentos dos números agora, isso é público. Pedágio, passou 1.559.174 veículos de passeio. Tu estima aí que sejam 2 pessoas por veículo, né? Às vezes falam 2,7, assim, bota um número quebrado, questões técnicas. Tu tem 3 milhões de pessoas passando por aí. Tá? Então, existe fluxo. Existe. Se tu sentar ali na praça e ver a quantidade de carro que passa por aqui é absurdo. A 235 ela tem movimento. Fim de semana mesmo a cidade esteve movimentada. Falei com a rede hoteleira, falei com empresários do ramo gastronômico. A hotelaria, na sua grande maioria, estava lotada. A gastronomia também. Quem entrega um produto de valor agregado tem comemorado resultados. Tem comemorado resultados. Quem tem seu Instagram atualizado, quem fomenta, quem faz propaganda, quem cria desejo, o turista para. Sabe? Então tem um desafio grande pela frente, que é trabalhar a parada desse grande público. A secretaria ela tem feito um trabalho incansável de promoção. A gente faz a promoção seja em mídia ou em feiras de turismo. Né? Participamos de 9 feiras no ano passado, nacionais e uma internacional em Buenos Aires, para apresentar o que o destino oferta. Tem que ter motivos para parar. Existe uma pesquisa, Sóstenes e o pessoal que nos assiste, o grande motivador é a gastronomia. 47% dos visitantes param num destino por causa da gastronomia. Só que tem que ser uma gastronomia instagramável. Existem estabelecimentos aqui que estão trabalhando já isso. E tiro o chapéu e parabéns, né, para essa parcela de empresários. Então tem que se criar desejo para que as pessoas parem. Sabe? Eu não posso trabalhar de forma passiva, esperar que o turista entre no meu estabelecimento se eu estou ofertando um produto. Ele não vai entrar para comprar um produto. Ele tem que satisfazer uma necessidade. Então é preciso qualificar as ofertas, é preciso melhorar a oferta de produtos para que esse pessoal pare e faça o consumo. Sabe? As pessoas não gostam muitas vezes que eu faça a comparação, mas pega cidades vizinhas aí, o movimento já é consolidado e mesmo assim estão mudando fachada de loja, estão melhorando produtos, estão inovando em pratos, em ofertas. E uma coisa importante que eu cito aqui, tá? Com quem comparar. Mas tu fala, Sóstenes, de Gramado. Eu não vou comparar com São Pedro da Serra, com Rio Grande, com Pelotas, com Linha Nova, com qualquer outro município que não seja uma régua acima. Exatamente. Né? Então, eu acho que se tu quer evoluir, tu tem que olhar quem está mais evoluído no turismo. Não estou diminuindo esses municípios, eu estou falando... Pelotas tem um doce fantástico e, olha, já é um baita destino também. Sim, mas o perfil de que a gente deva comparar, a régua tem que ser mais alta. Linha Nova é uma rota fantástica cervejeira.
Daqui a pouco eu já estou até menosprezando Linha Nova, né? E Linha Nova cresceu, exatamente. Cresceu. Eu participo de movimentos de caminhada lá, chego a colocar 300, 400, 600 pessoas numa caminhada numa manhã. Né? Com café da manhã fantástico. É o modelo de turismo. Assim, a cidade aqui, o pessoal, eu vejo eventualmente o pessoal, área de comércio, né? As vendas não estão boas. As vendas não estão legais. Sóstenes, quando tu sai daqui e tu vai para uma cidade turística como Bento Gonçalves, o que tu vai procurar por primeiro? Geralmente a gente busca o quê? É uma experiência, um restaurante. Tu vai degustar. Eu tô com vontade de ir lá para Bento de novo, porque a culinária deles é fantástica, né? Tu vai procurar comida. Tu quer que o garçom venha, ele faça aquele toque final no prato para te fazer o quê? Para te filmar, né? Para fazer uma foto instagramável. As pessoas querem bater foto, as pessoas querem experiência. Então, existe uma massa de visitantes que está parando aqui. A hotelaria, os números não estão ruins, estão bons. A gastronomia também. Tem espaços gastronômicos aqui na cidade que é 15 horas que estão atendendo. Se tu passar na avenida e olhar, é 14h30, 15 horas, tem fila em períodos, né, atendendo. Então o pessoal vem para fazer o quê? Vem para saborear uma gastronomia diferenciada, um tempero local, um prato local, um café colonial fantástico. As pessoas buscam isso. Agora, tem lá o roteiro Alemães do Sul, né? Está sendo trabalhado, retomado. Então, tem 3 pontos iniciais aí. Tem espaços que estão servindo de 400 pratos por final de semana, 500 pratos por final de semana. Museus de família que estão recebendo um fluxo considerável de turista. 9 colônias, né? Tem um espaço fantástico lá, que é posso falar? Não tem problema? Claro. Casa Sander, né? Fazer uma colheita de morango na linha Araripe. Então a gente tem opções. A própria Zandan, eu vejo muitas vezes a gente olha a área central da cidade. O turismo é muito maior, o turismo ele é territorial. Então, desde a linha Araripe, tu pode fazer uma colheita com morangos, tu tem os orquidários, sabe? Tu tem 9 colônias da Casa Sander, tu tem ali o Hillebrand, né, com Jardins do Moinho, tu tem a Dona Adélia, né, Hillebrand lá, que tem um museu também, a outra família ali, a Janel, né? Então, que serve um café. Então, tu tem espaços assim receptivos fantásticos. Quem vem chegando próximo ao centro da cidade, tu tem lá a Mucli, tô fazendo a propaganda aí para a turma, depois tu vai me mandar a conta só, né? A cervejaria Edelbrau, o restaurante, o próprio parque, né? Tu tens as as galerias da cidade, a saída da cidade. O Ninho das Águias foi extremamente fomentado nesse verão, sabe? Então opções não faltam. A gente precisa só integrar isso. O empresariado precisa se conversar. O empresariado precisa se conversar. Talvez algumas pessoas agora devam estar, e eu até já estou, digamos assim, por telepatia, entrando na cabeça de alguns que estão ouvindo, né? E eles estão dizendo, tá, mas secretário, que o senhor está falando tudo isso, mas não é bem a realidade, porque tem tais e tais circunstâncias, tá? Tem algumas coisas nesse sentido, e a gente coloca também. E aí, não é porque tu está aqui, que a gente falava fora do ar também, tem um detalhe importante. Cadê aquele pessoal que deveria estar lá na Magia da Páscoa, lançamento? Eu falo assim, deve-se criticar, eu sou um crítico, é a minha função, eu sou pago para isso, na verdade, né? Tô ganhando pouco, mas... mas tem que provocar. É a realidade que está tendo agora, econômica, né? Mas qual que é a função, a gente, do jornalismo? Desculpa, só te interromper. Eu sou provocado 24 horas por dia. Só que eu também preciso inverter a narrativa e cobrar o outro lado. Exato, Não, e aí eu comentei contigo fora do ar exatamente por isso, que eu fui no lançamento da Magia da Páscoa, que era diferente, a gente sempre vai, normalmente quando pode, nos lançamentos, mas agora também até por conta de outras atividades, eu estou tentando focar melhor aí, às vezes o tempo também é diminuto. Mas ali eu fiz questão de estar e fiz questão também de olhar quem estava lá. E eu comentei contigo antes fora do ar. A maioria das pessoas, não digo a maioria, uma parcela significativa era pessoas que eu não conheço. E sendo pessoas que eu não conheço, normalmente são pessoas que estão se estabelecendo em Petrópolis de uma forma mais recente.
E cadê os tradicionais? Vocês não acharam falta aí também de um público maior no lançamento de um evento que se propõe ser algo que realmente movimenta a economia da cidade? Afinal de contas, o problema, Rodrigo, de todo mundo é estritamente financeiro, né? É econômico. Sim. A economia está sendo abalada pela guerra, citei antes no início do programa. A economia está sendo afetada também por questões políticas. Tem questões pontuais aqui, regionais do Rio Grande do Sul, as enchentes. Estamos com resquícios ainda também da própria pandemia. E uma coisa interessante também que a gente leva em consideração é que a questão também do modal, aliás, do comportamento das pessoas está mudando, né? Ou seja, então existem muitos fatores que estão interferindo aí na questão do dinheiro entrar no bolso. Até mesmo aquela situação que tu citaste antes. Ser um espaço instagramável, ativar as redes sociais, fazer ações que façam que os olhares se voltem para aquele estabelecimento. Mas ir num evento de lançamento, como foi feito, também era obrigação de quem quer ganhar dinheiro. Obrigação, né? Porque é o discurso que eu sempre tenho feito. Inclusive, ontem estive na tribuna do Legislativo e falei a mesma coisa. Um destino consolidado, ele só acontece com responsabilidade compartilhada. A Secretaria ela tem a obrigação da promoção do destino, a planejamento de eventos, sejam culturais, atração de eventos de negócio, né? O próprio centro de eventos ali tem, se eu não me engano, são 6 ações, né? Corporativas, científicas, técnicas que vão acontecer ao longo do ano. Então, ali já vai ter uma atração de público para que vem e vai fomentar a cidade. O próprio turismo esportivo movimenta muito. Final de semana, a gente tinha 250 corredores aqui. Mais de 80% era de fora que vieram para cá. Então, lá na Magia da Páscoa também, a convocação foi feita. Eu mesmo convoco pelos grupos de WhatsApp. Estejam presentes, se integrem. Por quê? Porque nós estamos numa das regiões mais privilegiadas do Rio Grande do Sul em termos de turismo. Eu acho que é a mais privilegiada. É o principal corredor. Esse corredor tem um calendário de temporadas. Temporada de Páscoa, temporada de inverno e temporada de Natal. Então é preciso se adaptar a essas temporadas e ofertar produtos e serviços que atendam à necessidade e que mexam com o emocional de quem visita. Então tem que se criar produtos. Sabe, a convocação foi feita. Naquela noite tinha muitos parceiros estratégicos. Tinha presente a Sinditur, estava lá, a Abrazel estava lá, tinha a imprensa municipal, tinha a imprensa estadual, sabe? Associações de classe também estavam por lá, só que agora é preciso irrigar isso. Eu não consigo ir em cada ponto agora e dizer como tem que fazer, sabe? Então, integre-se ao evento. O evento não é do secretário, a temporada de inverno não é do secretário. Por exemplo, se eu fizesse um ano sabático e acabasse com os eventos municipais, um ano, o que iria acontecer? A cidade vai parar? Então, não. Sabe? A gente tem que se adaptar ao movimento que está aqui. Existe crise, Sóstenes? Claro que existe, mas a crise faz parte e sempre nos acompanhou. Em 2018, eu participava do planejamento estratégico de uma empresa de táxi aéreo. Ninguém imaginava que ia dar a crise de combustível em 2018, se não me engano. Né? Onde o combustível disparou, faltou gasolina e a gente teve que mudar o planejamento estratégico na metade do caminho. São situações que acontecem, mas nem por isso a coisa tem que desandar. Eu acho que tem que parar muitas vezes de viver o ano de 2019, porque nós estamos em 2026. A pandemia foi há 6 anos atrás. Eu trabalhei numa empresa, na época da pandemia, onde nós perdemos aí 95% do faturamento. E os aluguéis não baixaram. Eu não tive arrego na baixa de aluguel. A dívida veio, sabe? Mas o que acontece? Tu tem que se reinventar, tu tem que trabalhar, tu tem que desenvolver. Então é nessa linha. A gente precisa, e não é por falta de atrativos. Eu acho que Nova Petrópolis tem muitos atrativos. Nova Petrópolis tem um cardápio, uma oferta de atrações excelentes. Talvez a gente precise aprofundar certas camadas de ofertas, fazer com que o pessoal pare e fique.
Mas tem quem está fazendo a lição de casa e para esse empresariado eu tiro o chapéu. Está entregando mesmo um baita de um produto. A gastronomia, principalmente, aí tem espaços de gastronomia que estão realmente ofertando excelentes produtos, excelente experiência. Para a gente fechar... Ligar o microfone. Para a gente fechar, Rodrigo Sangalli, secretário municipal de Turismo e Cultura do nosso município, começaram as reuniões para a revisão do Plano Municipal de Turismo. A última vez foi em 2021, quando foi elaborado aí esse plano, então. A importância dessa revisão num período em que tudo é muito ágil, dinâmico, as coisas vão fluindo, vão mudando rapidamente e a gente quase não consegue acompanhar. Mas, como tu disseste, a experiência, o degustar um atrativo turístico, e aí eu não falo só da gastronomia, mas é a porta de entrada, mas toda a ambientação, aquele clima que move o turismo, que não é só o estabelecimento, até a divulgação anterior, a experiência, isso tudo não muda, né? Mas é necessário o município estar contemporâneo com as demandas. E aí fala então um pouquinho sobre esse plano municipal de turismo, cuja primeira reunião para a revisão aconteceu agora no dia 10 de março, para a gente fechar e... Enfim, faz uma síntese aí para a gente entender a importância desse momento. Quando eu assumi o início do ano passado, né, a gente fez aí um rápido diagnóstico, acho que está lembrado, né, foi encaminhado alguns formulários aí para que o trade turístico comercial respondesse. Com base nisso, a gente traçou então alguns eixos de atuação básicos para a Secretaria, que é o fomento do destino através da participação de feiras, as atrações e eventos culturais, também o fomento ao centro de eventos, tá? O centro de eventos, assim, até lembro, antes de assumir, acho que acompanhei uma reportagem sua, falava, né, o que será do futuro do centro de eventos? Hoje a gente está ali com 6 ou 7 congressos já engatilhados, confirmados. Congresso Nacional de Química, Simpósio Sul Gastro, agora fechamos um de Cardiologia Veterinária, então a Expo Nova Tech, são ações que vão acontecer no centro de eventos para fomentar o turismo de negócio durante a semana. O fomento ao turismo esportivo também, né? A gente fez ali uma baita de uma ativação no Ninho das Águias. Só para voltar ao centro de eventos aqui, eu vi uma matéria, não cheguei ainda a detalhar sobre ela, diz o seguinte aqui o título, né? Secretaria de Turismo e Cultura de Nova Petrópolis convida produtores culturais para conhecer a estrutura do Centro de Eventos de Nova Petrópolis. É um local que... Ele é muito injustiçado, o nosso centro de eventos. Eu vou falar uma coisa aqui que o pessoal vai querer me xingar, mas tá tudo certo, não tem problema, tá? Eu digo o seguinte, assim, o Festival Internacional do Folclore deveria estar no centro de eventos. Não da forma que o centro de eventos é hoje, talvez. Isso é um trabalho que tem que fazer a longo prazo. Eu esperava lá para os 50 anos, talvez tivesse. Ele tem uma estrutura fantástica, precisa de climatização, precisa de investimento, precisa talvez até digamos assim, um layout diferente, nem que seja interno, enfim, criar esse acolhimento. Mas uma coisa é certa, nós temos um excelente centro de eventos, uma estrutura fantástica. Uma das melhores da região. Pois é. Agora, inclusive, conseguimos já o PPCI até 2027, estamos trocando toda a central de incêndio, a central de alarme, né? Está em fase de conclusão. O ano passado, Sócines, nós fechamos aí uma parceria com o Convention, região das Hortênsias, e trouxemos 14 representantes de classes profissionais para cá. Passaram um fim de semana aqui. Conheceram a estrutura, só que o interesse deles era conhecer a estrutura hoteleira, gastronômica da cidade também. Os horários de oferta e tudo mais, porque não adianta eu só apresentar o centro de eventos, né? Eles querem olhar o conjunto como um todo. E essa visita ela já está rendendo bons frutos. Então, como eu te falei, já tem ali, se eu não me engano, são 6 congressos, simpósios, fóruns que vão acontecer durante o ano já de 2026. Né? O Congresso Brasileiro de Química, o de Acarologia, Cardiologia Veterinária, o Sul Gastro também acontece. Amanhã acontece o Fórum G30 de Turismo, com aproximadamente 400 participantes. Provavelmente até a presença do governador do estado, secretário estadual de turismo, né? O Santini já confirmou presença.
O senhor Guilherme Paulos também vem para cá. Então vai ter ali um caminhão, né, um cardápio de excelentes falas, né, de lideranças que vão falar sobre a importância do turismo. Então Nova Petrópolis está virando foco. E muito importante, dar visibilidade. Então, centro de eventos fomentado. O próprio Ninho das Águias. Ninho das Águias, a gente deu ali conseguimos, através do decreto, fazer uma isenção até 15 de março. Então, entrada liberada aos finais de semana, foi feito piquenique, cinema, acústico. Tá? Isso nós tivemos um aumento considerável de 87% de público em relação ao mesmo período do ano passado. Agora, no mês de abril, volta o campeonato de voo livre. Acredito que em torno de 60, 80 voadores participem. A gente está em fase final lá de manutenção. Será instalado um chimaródromo nos próximos dias. Já edital andou, né? Houve ganhador. Uma luneta panorâmica também será instalada lá. Só que, claro, não é função do poder público operar turismo. Eu tenho que promover. Mas se tratando de um espaço público, né? Vamos lá. Então tem que se criar formas de dar visibilidade e vitrine. Pensa a terceirização do espaço? Tem alguma coisa nesse sentido? Uma concessão? Concessão? Sim. Já tive uma conversa em relação a uma possibilidade de concessão ali do Ninho. Se vai acontecer nesse momento, não sei. Mas tem uma intermediação junto a um grupo, né? Vários espaços da cidade poderiam passar por PPP ou concessões. Então eu já fiz todo esse levantamento, inclusive fiz esse encaminhamento ontem, né? Que será apresentado aí para um grande grupo, né? De N possibilidades que o município tem a ofertar. E quando fala grande grupo, é investidores, empresas com métier na área, ou seria de forma, digamos, mais avulsa, Nova Petrópolis mesmo, pessoas que... Não, em geral, investidores e apresentação. Né? Claro, tem todo o processo legal, caso houvesse isso, mas é para mostrar que existem oportunidades. E o Ninho é uma grande oportunidade, né, de possibilidade de fazer concessão, e sou totalmente favorável. Favorável à concessão do Ninho, sou favorável à concessão da Torre Medieval, né? Lá podia funcionar muito bem um temático, Moinho Rache, sou favorável à concessão até do pórtico de entrada. Né? Não é função do secretário de turismo fazer manutenção de espaços. Eu preciso focar na promoção, na busca de investidores. O próprio centro de eventos, assim, sou favorável a uma concessão. Né? Para te fazer uma administração do centro de eventos é muito complicada. Né? Tu tem que fazer uma troca do extintor de incêndio à licitação, tu tem que fazer uma manutenção num piso, aí diz, mas a coisa não anda. Gente, bem-vindo ao setor público. Então, sou a favor de o que puder fazer concessão, tem que conceder. Para ter foco assim, na promoção do destino e fazer a economia realmente bombar. Está sendo muito desafiador para ti, que veio da iniciativa privada, aí, estar no setor público? É desafiador. Então, bem-vindo ao setor público. Bem-vindo ao setor público. Eu só queria encerrar com essa deixa. Eu não perdi, eu perco o entrevistado, mas não perco a piada, né? Perca a piada. Não. Tu não vai perder o entrevistado nem um amigo, não te preocupe. Não, eu estou brincando, mas é exatamente. O setor público tem gargalos, muitas vezes as pessoas cobram também a celeridade, e é necessário que aconteça, mas todavia, às vezes, tem entraves que dificultam. Né? O próprio caso, por exemplo, eu sou bastante tempo, e não estou falando de administração, já vem bastante tempo atrás, aí, a administração anterior também já teve um avanço, que é a questão ali hoje do Pix, né? Que lá no Ninho das Águias, por exemplo. Colocamos o Pix agora. Mais um tempo atrás, um problema sério era a questão, só dinheiro, e voltava muita gente. Então, mas ainda fui criticado, porque botei o Pix, mas agora queriam pagar em dinheiro. Gente, é Pix, sabe? E agora eu estou vendo a tramitação de como fazer com a maquininha de cartão. Só que eu não posso ir lá, por exemplo, num banco A, B ou C, pegar uma maquininha. Eu tenho que fazer estudo técnico, termo de referência e fazer um edital para isso. Então, tudo demora. Né? Esse é o setor público, né? É o setor público. Então, claro, já fazem 15 meses, a gente vai ficando calejado, vai acostumando. Mas é que tu tem que estar em movimento, né, sócios? Tem que provocar e tem que fazer andar. Né? Eu acho que dá para se fazer, né? Dá para ter entregas boas aí. Né? Acho que está acontecendo. Eu acho que a cidade ela está na mídia, ela tem tido visibilidade.
eu tô muito feliz, né, nessa condição ali, mas os desafios são diários, né? Outro dia eu brinquei com um empresário, nós estávamos conversando, eu digo, acho que todo o ensino fundamental devia ter uma disciplina de gestão pública, para entender o básico da operação dos processos. Altamente necessário. Porque não adianta a gente ficar horas discutindo porque a grama do espaço tal não foi cortada. Isso não é motivo de discussão. Lá o corte da grama está no cronograma, vai acontecer. Eu já vi casos lá, o ninho das águias está abandonado. Gente, a minha colaboradora, lá, minha colega, ela pede todo mês roçada. Só que quem faz a roçada lá, faz a roçada de N espaços. Tem um cronograma, está roçando aqui, amanhã lá, sei lá, quarta da semana que vem ele vai no ninho. Até lá o mato cresce um pouco mais. Sabe? Então, isso a gestão pública é assim. Eu acho que a gente tem que elevar o nível da régua, como você falou, e começar a discutir ideias, começar a discutir progresso do negócio. E isso não compete só a mim, mas compete a todos os personagens envolvidos, né, que tem ali uma parcela de responsabilidade para o desenvolvimento econômico da cidade e dar o retorno devido, né, que transforma em qualidade de vida ao munícipe. Não sei se existe para essa aplicação o termo que eu vou dizer agora, mas ele se aplica muitas vezes numa situação negativa, né? Que é a responsabilidade solidária, né? Então, tipo assim, numa empresa, em uma cooperativa, todos são responsáveis solidariamente, né, com a consequência. E no fazer bem também o turismo existe essa necessidade dessa responsabilidade solidária, não apenas um dos atores que está às vezes protagonizando, que é responsável pelo ônus e depois o bônus todo mundo colhe. Acho que todo mundo tem que fazer a sua parte. Exatamente. Rodrigo, fechamos, já estouramos o nosso horário. Obrigado pela tua participação aqui. Muito obrigado, Sóstenes, pelo convite, pela oportunidade. Sempre um prazer falar contigo, falar com os teus ouvintes e com a comunidade de Nova Petrópolis. As portas do gabinete, elas estão sempre abertas. É claro, é uma celeridade. Eu falava essa semana mesmo, segunda-feira, eu tinha 183 mensagens de WhatsApp não lidas, né? Eu oriento as pessoas, entrem em contato com o WhatsApp da Secretaria, canaliza de forma correta para o atendimento correto. O WhatsApp particular meu, tu é secretário, tem que atender 24 horas. Com certeza, a gente está aí. Mas tem vida também, então nem sempre a gente responde. E, claro, reforçando o convite, Magia da Páscoa chegando, aproveitem não só a programação, a decoração, um convite ao empresariado, às entidades de classe, se integrem ao evento. O evento não é do secretário, não é para criação de ego, o evento é para potencializar e fomentar a nossa cidade durante essas 3 semanas, né, que a cidade vai estar repleta de visitantes. Então se preparem, estejam prontos para receber a todos com o carinho e hospitalidade de sempre. Aos visitantes que nos escutam, sejam bem-vindos, são acolhidos em nossa cidade. Aproveitem ao máximo as ofertas gastronômicas, hoteleiras, atrativos, experiências que a cidade tem a oferecer. E seguimos em frente, né? A agenda não para e tem um 2026 aí abençoado. Obrigado, Sóstenes. Perfeito. Pessoal, fechamos então o nosso Café com Leite desta quarta-feira. Hoje, dia 18, né? 18, começa dia 20, a magia da Páscoa, tá certo, pessoal? Convite para todos participarem aí.